Agradecemos ao coro do Tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou esta manhã. O presidente Hinckley pediu-me que agora eu lhes falasse. Depois de minhas palavras, essa sessão será encerrada com o coro cantando "Venha ao fonte de toda a bênção". A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Paul Colliker, dos 70, e a conferência entrará em recesso até às 17 horas, horário de Brasília. Recentemente olhei para alguns álbuns de fotografia da família. Doces lembranças vieram-me à mente ao ver as imagens, uma após outras, de entes queridos, juntos em passeios, familiares, aniversários, reuniões de aniversários de casamento. Desde a época em que foram tiradas fotos, alguns desses familiares já partiram desta vida. Pensei nas palavras do Senhor: juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Sinto saudade de cada pessoa que deixou o nosso círculo familiar. Embora difícil e dolorosa, a morte é uma parte essencial de nossa experiência humana. Começamos nossa aventura aqui ao deixarmos a existência pré-mortal e virmos para esta terra. O poeta inglês Wordsworth descreveu muito bem essa jornada em sua inspirada Ode à Imortalidade. Nosso nascimento é apenas um sono e um esquecimento. A alma que surge conosco, a estrela de nossa vida, aqui não teve seu início, mas de longe veio a nós. Não em pleno esquecimento, nem em total nudez, mas trilhando nuvens de glória viemos de Deus, que é nosso lar. Na infância, o céu está a um passo. A vida segue seu curso, a juventude se segue à infância e a maturidade entra discretamente em cena. Ao buscarmos e ponderarmos o propósito e os problemas da vida, mais cedo ou mais tarde, todos nós deparamos com a questão da duração da vida e a questão de uma existência pessoal e eterna. Essas indagações vêm à tona com ainda mais força quando entes queridos nos deixam ou quando estamos prestes a nos separar daqueles que amamos. Nesses momentos, refletimos sobre a pergunta universal, muito bem formulada por Jó, que séculos atrás perguntou: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Hoje, como sempre, a voz dos céticos desafia a palavra de Deus e cada pessoa precisa escolher a quem ouvirá. Clarence Darrow, famosa advogada e agnóstica americana, declarou: nenhuma vida tem muito valor e cada morte não passa de uma pequena perda. Schopenhauer, filósofo alemão e pessimista, escreveu: desejar a imortalidade é aspirar à perpetuação de um grande erro. E as palavras dele se somam às de novas gerações de homens imprudentes que crucificam Cristo de novo, pois contestam seus milagres, duvidam de sua divindade e rejeitam sua ressurreição. Robert Platchford, em seu livro Deus e Meu Próximo, atacou ferrenhamente crenças cristãs amplamente difundidas como Deus, Cristo, a oração e a imortalidade. Com arrogância declarou: afirmo ter provado tudo o que me propus a provar de maneira tão cabal e conclusiva que nenhum cristão, por mais sábio ou hábil que seja, é capaz de refutar meus argumentos ou pôr em xeque minhas ideias. Ele se fechou num muro de ceticismo. Então, aconteceu algo surpreendente. As paredes subitamente desmoronaram e ele se sentiu vulnerável e indefeso. Lentamente, começou a retomar para a fé que tanto desdenhara e ridicularizara. O que provocou essa profunda mudança de perspectiva? A morte da esposa. Com o coração partido, ele entrou na sala onde estava o corpo dela. Olhou mais uma vez o rosto daquela quem ele tanto amava. Ao sair, comentou com um amigo:
é ela, mas ao mesmo tempo não é. Tudo mudou. Algo que existia antes foi retirado. Ela não é a mesma. O que pode ter ido embora, a não ser a alma. Tempos depois ele escreveu: a morte não é o que algumas pessoas imaginam, é apenas como mudar de aposento. Nesse outro recinto, encontraremos os homens e mulheres queridos e os filhos preciosos a quem amamos e perdemos. Em oposição às dúvidas do mundo atual sobre a divindade de Cristo, buscamos um ponto de referência, uma fonte acima de qualquer suspeita, o depoimento de testemunhas oculares. Estevão, nos templos bíblicos, ao sofrer a cruel morte de mártir, olhou para o firmamento e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Quem não se convenceria com o testemunho contundente de Paulo aos Coríntios? Ele declarou que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e por derradeiro de todos, afirmou Paulo, me apareceu também a mim. Em nossa dispensação, o mesmo testemunho foi prestado veementemente pelo profeta Joseph Smith. Ele e Sidney Rigdon testificaram. E agora, depois dos muitos testemunhos que se aprestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Esse é o conhecimento que sustém, é a verdade que consola, é a certeza que guia os que estão sobrecarregados de pesar e os leva das trevas para a luz. Na véspera de Natal de 1997, conheci uma família admirável. Cada membro da família tem um testemunho inabalável da verdade e da realidade da ressurreição. A família era formada pelo mãe, pai e pelos 4 filhos. Cada um dos filhos, 3 meninos e uma menina, nascera com uma forma rara de distrofia muscular e era deficiente físico. Mark, na época, com 16 anos, tinha passado por uma cirurgia na espinha, na esperança de se locomover com mais facilidade. Os outros 2 meninos, Christopher, de 13, e Jason, de 10 anos, iriam dentro de alguns dias para a Califórnia para se submeter a uma operação semelhante. A única filha, Shanna, na época tinha 5 anos e era uma linda menina. Todos os filhos eram inteligentes e cheios de fé. E não havia dúvidas para os pais, Bill e Sherry, que eles tinham um enorme orgulho deles. Conversamos um pouco e o espírito especial dessa família envolveu o ambiente e também o meu coração. O pai e eu demos uma bênção aos 2 meninos, que seriam operados em breve. E em seguida os pais perguntaram se a pequena Shanna poderia cantar para mim. O pai comentou que ela perdera parte da capacidade pulmonar e que seria difícil, mas ela queria tentar. Acompanhada por uma fita cassete e com uma voz límpida e bela, sem nunca desafinar, ela cantou sobre um futuro promissor. No lindo dia que sonho, no mundo que adoraria ver, que um lindo lugar onde o sol nasceria e brilharia no céu para mim. Nessa linda manhã de inverno, se meu desejo se tornasse realidade, de algum modo, então o lindo dia com quem eu sonho seria aqui e agora. Estávamos todos emocionados ao final. A espiritualidade dessa visita marcou o meu Natal naquele ano. Mantive em contato com a família e quando o filho mais velho, Mark, fez 19 anos, foi designado para uma missão especial na sede da igreja. Tempos depois, os 2 outros irmãos também tiveram a oportunidade de servir em missões semelhantes.
Há quase um ano, Christopher, que estava com 22 anos de idade, sucumbiu à doença que acometia a todos os filhos da família. E, por fim, no mês de setembro, fui informado do falecimento da pequena Shanna quando eu estava com 14 anos. No funeral de Shanna, ela recebeu belas homenagens. Apoiados no púlpito, os dois irmãos ainda vivos, Mark e Jason, contaram experiências familiares comoventes. A mãe de Shanna cantou um dueto de uma linda música. O pai e o avô fizeram discursos comoventes. Embora estivesse com o coração partido, prestaram um testemunho sincero e contundente da realidade da ressurreição e do fato de que Shanna continuava a viver, bem como seu irmão Christopher, ambos aguardando a reunião gloriosa com a família amada. Quando chegou a minha vez de falar, relatei a visita que a família me fizera quase 9 anos antes. E falei da linda música que Shanna cantara naquela ocasião. Concluí meu discurso com o seguinte pensamento: devido ao sacrifício do Salvador no Calvário, a morte não tem mais poder sobre nenhum de nós. Shanna está viva, sã e salva. E para ela, o lindo dia sobre o qual ela cantou naquele Natal de 1997, o dia com que tanto sonhara, é aqui e agora. Irmãos e irmãs, em nossa vida rimos, choramos, trabalhamos, brincamos, amamos, vivemos e depois morremos. A morte é nossa herança universal. Todos nós atravessaremos seus pórticos algum dia. A morte chama os velhos, os cansados e os debilitados, mas visita também os jovens no florescer da esperança e no glorioso desabrochar do futuro. Nem as criancinhas são poupadas. Nas palavras do apóstolo Paulo, aos homens está ordenado morrerem uma vez. E continuaríamos mortos se não fosse por um homem e sua missão, Jesus de Nazaré, nascido num estábulo, tendo como berço uma manjedoura. Seu nascimento cumpriu os pronunciamentos inspirados de muitos profetas. Ele foi ensinado do alto, concedeu a vida, a luz e o caminho. Multidões o seguiam, as crianças o adoravam, os orgulhosos o rejeitaram. Ele falava por parábolas, ensinava pelo exemplo, levou uma vida perfeita. Embora fosse o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, foi tratado por alguns como um inimigo, um traidor. Por fim, foi submetido a uma imitação grotesca de julgamento. Os gritos crucifica-o, crucifica-o, ecoaram pelos ares. Então começou a ascensão rumo ao Monte do Calvário. Ele foi ridicularizado, injuriado, insultado e pregado a uma cruz. Ouviu pessoas exclamarem: ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditamos. Ele salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Sua resposta foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Seu corpo foi colocado por mãos amorosas num sepulcro escavado na rocha. No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, com outras pessoas, foram à tumba. Para sua surpresa, o corpo do Senhor não estava lá. Lucas registra que 2 homens em vestes resplandecentes se aproximaram delas e disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Na próxima semana, o mundo cristão vai comemorar o acontecimento mais importante da história da humanidade. A frase simples: não está aqui,
mas ressuscitou, foi a primeira confirmação da ressurreição literal de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A tumba vazia, naquela primeira manhã de Páscoa, trouxe a certeza consoladora e uma resposta afirmativa ao questionamento de Jó. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Para todos os que perderam entes queridos, transformemos a pergunta de Jó em resposta. Morrendo o homem, tornará a viver. Sabemos disso porque temos a luz da verdade revelada. Eu sou a ressurreição e a vida, afirmou o Mestre. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Em meio a lágrimas e provações, a temores e pesares, a dor e a solidão diante da morte de entes queridos, há a certeza de que a vida é eterna. Nosso Senhor e Salvador é a testemunha viva disso. De todo o coração e com todo o fervor de minha alma, ergo a voz um testemunho, como uma testemunha especial, e declaro que Deus de fato vive. Jesus é seu Filho, o unigênito do Pai na carne. Ele é nosso Redentor, nosso mediador junto ao Pai. Foi Ele que morreu na cruz para expiar nossos pecados. Tornou-se as primícias da ressurreição. Porque Ele morreu, todos viverão de novo. Clamemos hoje com fervor. Eu sei que vive meu Senhor. Que todo mundo saiba e paute sua vida por esse conhecimento. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém.